O dia da segunda e última atualização desse vlog de leitura nesse escritório todo bagunçado para contar que finalmente eu concluí O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. Eu nem lembro exatamente quando eu comecei esse livro, mas foi no ano passado, e eu já publiquei um vlog aqui no canal com a leitura dos primeiros 50%, então para quem não assistiu, o vídeo anterior é esse, e eu vou deixar o link também na descrição. E nesse vlog então eu vou falar sobre a conclusão dessa leitura. Eu li aí entre a primeira e essa segunda atualização espaçadamente, não foi leitura todos os dias, infelizmente, mas eu concluí no sábado, que foi ontem, que eu li de 92, então até o 100%. E como eu quero fazer o vlog livre de spoilers, pra gente fazer um vídeo específico de discussão de O Crime do Padre Amaro, eu vou separar essa segunda parte, então, essa segunda metade do livro, nesse trecho em 3 acontecimentos. A primeira parte deles é logo ali depois da metade, são as consequências, né, do artigo escrito pelo João Eduardo para todos eles, mas principalmente para o próprio João Eduardo, que nesse triângulo amoroso é o elo mais fraco. Então, nesse primeiro momento, ele que sofre as principais consequências desse escândalo que acaba gerando toda uma revolta ali em Leiria por conta desse artigo. Então, tem essa volta e o João Eduardo é um trecho do livro ali, o protagonista, mas logo o foco já volta para Amélia e para o Padre Amaro, que eu não posso contar muito bem aqui para não entregar detalhes da história, que não é o objetivo do vlog, o objetivo aqui é ser um pouco mais genérico, mas enfim, há uma reaproximação ali, então, entre a Amélia e o Amaro, eles encontram uma maneira de seguir se comunicando, apesar de todo esse escândalo e toda essa delicadeza de situação que gerou, né, que muitas pessoas começaram a ficar de olho e tentar descobrir quem eram os personagens daquela história, outros já tinham palpites bem fortes de quem eram os protagonistas e por que aquele artigo de jornal, né, causou tanto incômodo. Então, o Amaro e a Amélia, eles passam por um momento ali de compreensão, de aproximação, e aí sim o Eça de Queiroz prepara tudo para o grande desfecho, que acontecem algumas reviravoltas. Eu tinha alguns palpites do que poderia acontecer no final do livro, alguns foram próximos, outros não, mas o final não foi um final exatamente que me agradou, porque ele causa muito incômodo em relação a como a gente vê os personagens no início da história, no decorrer da história e no final. Então, no final é que realmente algumas personalidades de alguns protagonistas se revelam qual é a verdadeira face delas. Então, é um livro que o final me causou bastante incômodo por isso, porque os personagens, né, que parecem tão atenciosos e bonzinhos, assim, no decorrer do livro a gente vai descobrindo que não é bem assim, e o final deixa isso bem escancarado, e as consequências, né, de tudo isso acabam realmente ficando pro elo mais fraco dessa corrente, que eu também não vou dizer aqui por que eu considero esse o elo mais fraco, mas por todo o contexto social da época também, a sociedade, o fato de ter ali um padre envolvido, né, nesse relacionamento, nesse triângulo amoroso, por tudo isso, as consequências principais acabaram ficando ali com um personagem, né, ou uma personagem, ou uns personagens, e não outros personagens, que não necessariamente é aquela lição que a gente gostaria de ver, mas ao mesmo tempo é um livro com um final muito realista. Então eu acredito que o Eça de Queiroz tem escolhido escrever dessa maneira esse final para também criticar a sociedade que ele viveu, né, que ele vivia na época, ou a sociedade portuguesa que ele quis retratar nessa obra. Então, no geral, foi um livro que eu gostei muito. Foi uma pena que eu li ele de maneira tão espaçada, né? Eu acho que foi talvez quase um ano, aí mais de um ano, eu nem sei quanto tempo faz que eu comecei esse livro, mas foi uma história que eu dei 4 estrelas lá no Scooby e que eu recomendo sim para quem gosta de literatura portuguesa, para quem gosta também de autores clássicos, já que o Eça de Queiroz é um dos expoentes lá de Portugal, e eu tenho outras obras dele aqui no Kindle para ler também. Provavelmente no futuro a gente vai conversar mais sobre ele. Quero saber o que rolou de leitura por aí também para vocês. Eu já comecei uma outra leitura, que era a ideia de fazer um vlog neste domingo, mas como eu avancei muito rápido nela, eu acho que eu vou fazer um post no vlog mesmo. E eu também pretendo então fazer um vídeo pro Crime do Padre Amaro aí com comentários com spoilers e também um texto de recomendação lá no blog. Provavelmente eu já vou colocar a resenha aí escrita junto com os vlogs de leitura, depois eu faço um vídeo com spoilers aqui pro canal e acrescento nessa publicação também. Então é isso, quero saber quem já leu Eça de Queiroz ou quem já leu O Crime do Padre Amaro. Vocês também recomendaram no vídeo anterior filmes, né, baseados nessa obra que eu pretendo assistir para comentar aqui no futuro também.
E a gente se vê provavelmente em breve, porque eu já tenho aí uma leitura em quase 50% e o próximo livro escolhido que eu vou mostrar no próximo vlog de leitura. Então é isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!